Oi, gente! Esse aqui é o vídeo parte 2, onde eu falo sobre o meu relato de parto. Já postei um vídeo falando sobre o meu relato de parto. Como ele ficou muito longo, eu resolvi fazer a parte 2. Então, se você não viu o vídeo do relato de parto, vai lá ver pra depois ver esse. Essa parte 2 é pra falar como que foi depois do nascimento dela. Então, falei um pouco lá que o Apgar dela foi 7,8, que ela sofreu um pouquinho no parto, né? E daí, depois a gente foi pro quarto. Ela ficou naquela... não é incubadora? É uma caminha ali que fica quentinha, né? Que recebe ali um calorzinho pro bebê ficar. Eles falando pra mim deixar ela ali, pra ela receber mais calor, ficar quentinha, porque ela tava com frio e tal. E que era pra mim tentar dormir, descansar, porque eu passei a noite inteira em trabalho de parto, né? E aí eu muito sem saber o que fazer ali, né? E um pouco ainda sofrida do parto, deitei, né? Não consegui dormir com aquela adrenalina toda. Mas a Júlia, gente, não parava de chorar, né? Eles levaram pro quarto, trocaram a roupinha dela. Eu só vi quando eu cheguei no quarto que já estavam trocando, a minha mãe e uma enfermeira. Isso, meu marido chegou, ele não me acompanhou no parto, porque ele achou que ele não ia aguentar. E eu queria muito, gente, que ele tivesse me acompanhado no parto, mas eu também, naquele tempo, eu não sabia dizer pra ele o quanto isso era importante pra mim, né? E acho que ele não entendeu, ou por medo não quis me acompanhar. Então, a minha mãe que me acompanhou. E aí depois ele chegou, né? Ele ficou no carro durante a noite e a minha mãe no hospital comigo, até porque daí ela teria onde dormir e ele dormiu no carro, né? Mas na verdade ninguém dormiu naquele dia. E aí ele veio, pegou ela e tudo. E depois que... acho que ele foi embora depois que ele tinha que resolver umas coisas e a minha mãe ficou e ele veio à tarde. Desse momento até umas 4 horas da tarde, a Júlia ficou naquela caminha chorando, gente. E eu hoje eu penso e me culpo porque que eu não peguei ela, sabe? A minha mãe pegava ela, acalmava, colocava lá, mas ela chorava e eu não sabia muito bem o porquê. Ela teve o narizinho aspirado por conta de líquido no pulmão lá, né? Pela via do nascimento. E aí ela ficava um pouquinho fungando. Daí o rapaz lá, que era um enfermeiro, não sei muito bem, ele era responsável por cuidar dos bebês. Ele falou que era normal, porque teve que aspirar, machucar um pouquinho o nariz, ela ficaria fungando. E que o choro dela poderia ser por causa que o corpinho deles sofre também, né? No parto ele aperta e eles podem ficar um pouco doloridos. Não sei se é isso, né? A gente não conseguiu me informar sobre isso depois. Mas ela chorava muito. E só às 4 horas da tarde, assim, que eu fui me dar conta de que ela não parava de chorar, né? E daí sim que eu fui pegar ela, fui ficar com ela. Então eu fico me perguntando, né, gente, o porquê que eu não peguei ela, né, daquela, que eu não lembro o nome até agora, e não coloquei ela junto comigo na cama, acolhi pra que ela não ficasse chorando, né, gente, eu não consigo nem lembrar o que passava na minha cabeça. Porque, assim, pediram pra mim ficar na cama descansando por causa do esforço e deixar ela lá pra ficar quentinha. Eu, ao mesmo tempo, falava que ela chorava, que era normal, né, de dorzinha no corpo, por ter... Eu acho que ainda foi de manhã lá por 10 horas que o rapaz veio pra gente colocar ela mamada aí, né, pra ele me ensinar, mas eu já tinha estudado muito sobre amamentação também, então eu tinha certeza que eu ia conseguir, assim, que eu sabia o que tinha que fazer. E sabia mesmo, né? Eu ajudei ele na hora lá, a gente foi colocar ela no peito. Eu não tinha bico, meu bico era plano, né? Então pensei que isso ia me trazer dificuldade pra amamentar, mas não tive dificuldade em relação a isso. Foi um pouco sofrido, tive dor nas primeiras 2 semanas ali até que cicatrizou. Mas assim, não foi uma dor insuportável e nada disso. Ela não quis pegar o peito de jeito nenhum, assim. Não quis mamar. Não sei se é porque não tava com fome, né? E aí não mamou, e daí ela ficava, né, chorando. Daí acho que dormiu à tarde até umas 6, 7 horas. E à noite, quando chegou a hora da gente dormir, que eu só descansei um pouquinho à tarde também, acho que dormi 1 horinha ou 2. À noite a hora que eu fui dormir, ela simplesmente começou a chorar muito, gente. Eu achei que fosse cólica, né? Daí as enfermeiras lá deram um remedinho pra cólica. Aí pensamos que poderia ser fome, que até então ela não tinha pegado o peito. Foi dando fórmula no copinho pra ela. E ela tomou um pouco, mas assim, a gente passou a noite chorando e eu naquele desespero. Daí eu e meu marido lá, 2, que não sabia o que fazer. E passamos a noite em claro com ela. Aí ele colocou ela deitadinha assim, gente, no braço, de bruço. E foi o que ela dormiu, assim, das 4 horas em diante, mais ou menos, da madrugada. Que foi o que a gente conseguiu dormir. Até as 7 da manhã, que era a hora do café da manhã. A enfermeira acordou a gente. E a Júlia continuou dormindo até as 8, 9 horas da manhã, né, desse segundo dia de vida dela. E eu, assim, com muito sono, cansada.
E no segundo dia, no dia, assim, ela ficou mais tranquilinha, dormiu. Daí, de manhã, ela pegou o peito, mamou bastantinho até, mas não era o leite, né, gente? Era o colostro, né? E aí, não sei, né? O leite não é fraco, eu sei disso, que o colostro tem muitos nutrientes, mas eu acho que ela ainda chorava de fome, então eu pedi pra dar o copinho no segundo dia. As mulheres não aceitaram, falaram que era só pra mim ir estimulando o peito cada vez mais pra ela pegar. Isso me deixou um pouco triste daí, porque ela ainda no segundo dia chorou bastante, mas à noite, durante o dia foi até tranquilinho, mamou um pouquinho. De manhã, eu acho que ela mamou no final da tarde e à noite, então acho que era muito tempo mesmo, eu deveria ter estimulado mais pra ela mamar. E no segundo dia foi muito choro também, não dormimos à noite, daí veio minha cunhada também pra me ajudar. Então eu não sei se isso foi cólica, se foi fome, e eu só sei que eu tava desesperada. Eu só queria ir pra casa, sair daquele hospital, que a criança ficava chorando, e eles vinham ver o que tava acontecendo e não faziam nada, e eu não sabia o que tava acontecendo. No terceiro dia eu fui pra casa e foi um pouco melhor, né? Segui fazendo o tratamento de cólica, ela melhorou uns dias. Mas, assim, resumindo, gente, nos primeiros 15 dias foram bem difíceis, assim. Foram uma e outra noite que ela dormia, que eu podia dormir e descansar, mas ainda assim acordando de 3 em 3 horas pra mamar, uma coisa que eu não estava acostumada. E os primeiros 15 dias praticamente eu não dormi, então fiquei muito exausta, nossa, chorava e não tive muita ajuda mesmo, gente, muita rede de apoio. Então esses 3 meses, né, os primeiros 15 dias até os 3 meses, eles foram bem difíceis de cansaço, de sono, assim, que eu quase não conseguia dormir e descansar com ela, e ela sempre teve muito problema de sono também. Banho. Eu tomei sozinha no hospital ali à noite, né? Por volta das 5h30, 6 horas, falaram que eu já poderia tomar banho e que logo viria uma enfermeira pra me ajudar a tomar banho, mas eu sou muito envergonhada, então eu já corri pro banho. Quando ela chegou, eu já tava saindo. Aí eu tive um pouco de ajuda da minha mãe, mas também não quis receber muita ajuda, isso é muito de mim, né? Então eu tomei banho sozinha, minha mãe ficou ali, se caso precisasse me ajudar, e a água tava quentinha, nem tava frio, gente, mas eu temia, sabe? Quando eu levantei e fui pro banho, eu senti muito tremor, eles falaram que eu poderia querer até desmaiar, às vezes, né, que era normal, tudo isso. E eu tremia, gente, igual uma vara verde, não conseguia parar. Daí quando eu voltei, me vesti e fui pra querer sentar na cama, eu senti um pouco de tontura, um pouco de fraqueza. Aí eu fiquei sentada, né, esperei o jantar, tudo e no mais, deitei de novo e fiquei ali. Daí só à noite, quando a Júlia chorou e não conseguiu dormir, foi que eu levantei pra prestar mais cuidado a ela, né, e ajudar o meu marido com ela, porque ela tava chorando, não parava de chorar, não tinha o que fazer se ela parar de chorar, né. Então eu levantei e comecei a ajudar com os cuidados dela. E então foi isso, senti um pouco de fraqueza. Sobre a recaída, né, que os antigos falam muito, eu creio que eu tive essa recaída com uns 15 dias. Eu pesquisei que é normal, parece ter, né. Eu não sei se eu tô falando abobrinha, mas parece que é essa tal de recaída que é super normal quando a gente tem um parto normal. Por volta dos 15 dias a gente sentir, né, uma depressão assim mesmo, sabe? Uma tristeza, uma vontade de chorar, uma sensação assim de que você não tá cumprindo com os seus deveres, e eu tive. Quando eu completei os 15 dias, gente, eu me senti muito fraca, com fraqueza, parece que assim o alimento não me fortalecia, eu tinha fraqueza mesmo. Então eu queria ficar deitada, não aguentava muito andar, doía as pernas, tremia mesmo. E aí eu comecei a chorar, fiquei triste, eu falei que eu não tava dando conta, né, conversei com meu marido, falei, nossa, eu não tô dando conta de ser mãe, parece que eu não tô dando conta de cuidar de um ser, não tô dando conta de mim, não tô dando conta de nada, tô me sentindo uma inútil, e aí chorei e tudo, mas depois passou. E em relação à dor, não foi tão tranquilo os primeiros dias, gente, foi assim um pouco dolorido, até porque eu não tive rede de apoio, né? Creio que muitas mulheres também não têm. Gostaria muito de ter tido alguém para me ajudar, mas não tive. Meus pais trabalham com verdura, com vendas, então não tiveram tempo para parar para me ajudar. Eu fiquei lá a primeira semana, recebi um pouco de ajuda sim, né? Comida, banho, né? Na Júlia, trocas de fralda, mas foi só a primeira semana e depois eu vim pra cá. E foi tudo eu e meu marido. Agradeço muito tudo que ele fez pela gente naquele tempo e até hoje ainda, né? Porque era ele que me ajudava com os cuidados dela, com o banho. Nas noites que eu já não aguentava mais de sono e cansaço, aí a gente revezava, né? Ele ficava com ela pra mim dormir, depois eu ficava com ela pra ele dormir. Foi só a gente, assim, desde sempre até hoje. E aí, como eu andava bastante, ficava bastante em pé, então eu tinha bastante dor naqueles 20 primeiros dias, sabe? Na região ali. E eu acho que é por isso mesmo, se eu ficasse muito em pé, se eu ficasse muito andando, eu sentia dor. Então, os dias que eu ficava mais em pé, eu sentia mais dor, e os outros dias era mais tranquilo. E era uma dor, assim, bem incomodativa, sabe, gente? Embaixo mesmo, ali na região.
Então, os primeiros dias foram um pouquinho doloridos, sim, né? Por eu não ter tido ajuda e não ter ficado parado. E assim, gente, quero fazer só um parênteses pra vocês. Eu fui muito bem tratada, né? Tanto ali depois do parto, como esses 3 dias que eu fiquei ali no hospital, né? Em observação, eu fui muito bem tratada por todos ali do hospital. Pelo rapaz lá que cuidava das crianças, pelas enfermeiras, o médico que não foi tão atencioso, ele só passava no quarto, perguntava como que eu tava e saía, nem olhava o bebê nem nada. Mas, assim, os enfermeiros, né, vinham acho que de 3 em 3 horas mais ou menos e eram muito atenciosos, sempre perguntavam como que eu tava, olhava a bebê, né, e me trataram muito bem. A mulher lá que trazia as refeições, né, é impossível esquecer dela, gente, ela era muito boazinha, muito legal, né, fazia dentro do que ela podia, assim, o melhor, né? As refeições do hospital público não é a refeição, não é aquela refeição, né? Mas dentro do que eles podiam oferecer ali, eles faziam muito bem. Então eu não tenho que reclamar. Ela me tratou muito bem, fui muito bem tratada ali por todos. Então, por ser um hospital público, por ser um hospital do SUS, eu não tenho que reclamar. Eu já vi muitas informações que até hoje em dia é melhor você ter um parto pelo SUS, porque o SUS está sempre atualizado, né? Sobre as leis de parto, diferente dos hospitais particulares, que eles fazem ali o que eles bem querem, né? Então, só minha reclamação mesmo é em relação ao médico, que ainda não estava atualizado, por mais que o hospital estava atualizado em muitas coisas, né? Sobre parto, né? Principalmente sobre banho depois das 24 horas. O médico, né, em relação à violência obstétrica, né, não estava atualizado e não foi tão atencioso, né? Passava no quarto, só perguntava e não olhava nada. Então a minha queixa mais é sobre o médico mesmo, que poderia ter se atualizado, né, e não fazer a gente sofrer tanto, mas no mais eu não tenho o que reclamar, fui muito bem tratada. Acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês, né, esse relatinho aí da parte 2, pra terminar de falar como que foi bem desesperador, então, né, quando ela nasceu, foi pro quarto, só chorava e eu não sabia o que fazer, e chegamos em casa, ela melhorou um pouco, mas continuava chorando, muito trabalho pra dormir, daí à noite tinha cólica, né, até que com 1 mês, mais ou menos, daí parou a cólica e ela dormia durante a noite, né? Mas ainda acordando de 3 em 3 horas. Então, no vídeo de hoje foi isso, né? Essa parte 2 do relato aí, só pra não ficar muito largo, muito grande o vídeo. E me contem aqui como que foi a experiência, né? De quem já é mãe, quem teve um parto normal, de como que foi no quarto, se a criança foi tranquilinha ou chorou, assim, bastante também. Então, deixa aí seu comentário pra compartilhar comigo e tchau, gente. Até o próximo vídeo.